Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Café com o André. Hoje é dia das histórias da vida real, então sejam muito bem-vindos aqui. Olha, quero dar boa-vinda a você que está sempre comigo. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. E claro, aqui porque nós estamos numa corrente, né, de transformação. Uma corrente de transformação familiar, de superação da dependência química e de, claro, de fortalecimento. Juntos somos mais fortes. É isso que eu acredito. Então, que bom que nós estamos aqui. E quero dar as boas-vindas a você que está assistindo depois. Eu sei que está com seus compromissos, não tem problema nenhum. Coloque o horário que você assiste, coloque suas dúvidas no comentário. E quero dar as boas-vindas também às pessoas que estão chegando aqui no nosso canal, que estão assistindo pela primeira vez. Eu espero contribuir com sua vida, com sua família. E aproveitando isso, eu quero convidar aqui as pessoas que ainda não estão inscritas a se inscreverem, né? Faça isso aqui, clique no seu sininho vermelho, que está aqui do lado, aqui, ó, clique no sininho vermelho que está aqui do lado. Você que está assistindo pela televisão, pelo computador, pelo tablet. Se você estiver com o seu celular, feche os comentários, clique no sininho para se inscrever gratuitamente, ative as notificações e você vai participar do Café com o André, sempre de segunda a sexta, das 8 às 8h40 da manhã. E eu quero dar também parabéns a todas as pessoas que estão no programa Superação com Amor. Essa semana nós tivemos uma super live, o SOS da Família, SOS Família, na verdade, né? E também as pessoas que entraram aí no nosso programa Superação com Amor. Então quero dar os meus parabéns, agradecer a participação de todos vocês, durante essa semana de super lives que nós fizemos. E claro, dar os meus parabéns porque quem está no programa Superação com Amor deu um passo adiante, né? Vai estar lá os nossos encontros semanais, todas as segundas-feiras, né? E dessa forma nós vamos juntos trabalhar para levar a superação da dependência química na família, tá? E eu quero aproveitar agora e reforçar aqui o meu convite de bondade, uma ação de bondade. O que é isso, André? É fazer o seguinte, é você dar seu joinha, dar seu like, a sua curtida, né? Para que você possa também fazer parte dessa turma, dessa corrente do bem de transformação familiar. Certamente, talvez você tenha visto alguma chamada minha, talvez você tenha aí procurado, né, no Google, no YouTube, para que você possa saber como lidar com o dependente, como buscar tratamento, e talvez você viu um vídeo meu lá. Então isso também faz parte da sua ação, essa ação de bondade, seu joinha, seu like, e também dos nossos embaixadores da serenidade. Então isso é um movimento constante de transformação, tá bom? E quero, antes de pegar aqui minha água, antes de tomar o nosso café, eu quero reforçar aqui o nosso recado, né? Gente, ó, caneta, papel na mão, tá bom? Vamos de fato aí anotar aquilo que é importante, aquilo que nós precisamos colocar em prática, aquilo que você não pode hoje chegar ao final do dia sem terminar e fazer. As suas 5 prioridades do seu dia. Inclusive você tem que estar uma dessas prioridades. Você é importante, você tem valor, tá bom? Então vamos lá, preparando todos aí, bonitinho, tudo certinho, mas agora é hora da gente tomar uma aguinha, daí, claro, tomar o nosso café. Vamos lá? Pegue aí o seu chimarrão, né, seus chimas, pegue também o seu chocolate quente, aquele chazinho bem gostoso, sabe? O tereré, o pessoal que gosta, o café com leite, o guaraná ralado, um suco refrescante. E claro, vamos todos juntos aqui também com o nosso café. Vamos lá tomar um cafezinho? Olha, é importantíssimo, né, estarmos juntos aqui. E, claro, lembrando, né, todas as pessoas que estão aqui, dando os parabéns quem está no programa Superação com Amor. E você, né, que talvez chegou bem perto de estar no programa Superação com Amor, aproveite, né? As inscrições estão abertas, o link está aqui nos comentários e também está aqui abaixo deste vídeo. Hoje, né, eu vou falar sobre as histórias da vida real, mas eu quero falar um detalhe para vocês. Hoje eu quero aqui agradecer imensamente uma pessoa que é importantíssima na minha vida.
uma pessoa que eu amo, uma pessoa que faz parte do meu dia a dia. E claro, se eu sou hoje um profissional, um homem melhor, é por causa dela. Eu sou casado com a Samara e hoje completa 10 anos do nosso casamento. E eu quero muito agradecê-la por tudo. Nós já passamos por vários momentos, várias situações, dias de desertos, dias de alegrias, mas sobretudo na nossa parceria de cada dia. Então dizem que atrás de um homem, né, sucedido, bem sucedido, tem uma mulher. Eu costumo dizer que ao lado de um homem, né, bem sucedido, tem uma mulher que, claro, nos faz nos tornar pessoas melhores. Então, hoje eu completo 10 anos de casado e estou aqui aproveitando, né, para fazer essa homenagem à minha esposa maravilhosa, Samara, que estamos juntos nessa caminhada. Né, 14 anos juntos, mais 10 casados. E se Deus quiser, vamos aí de 10 em 10, o quanto assim nos permitir Deus para que estarmos juntos. Né? Um grande beijo, meu amor. Te amo, tá? E vamos lá, vamos para a nossa história da vida real. Vamos falar de uma história que é importante e, claro, né, todas as histórias da vida real, eu sempre digo, precisamos ter respeito, empatia, saber se colocar no lugar da pessoa que está vivendo essa história. Da minha parte, eu sempre não trago julgamento, eu não estou aqui para trazer críticas, e te convido a fazer o mesmo também, né? E principalmente eu tento sempre ler, interpretar essa história com muito profissionalismo, com muito carinho, tentando trazer para a vida dessa pessoa um olhar diferente. Apesar de que boa parte da história já aconteceu, mas também isso traz reflexão, talvez para pessoas que estejam passando por situações parecidas. E ainda assim, a pessoa continua vivendo a vida. Eu quero que ela se fortaleça, né, com esse nosso momento. Então, a gente precisa também ter esse respeito e se colocar no lugar dessa pessoa. Lembrando sempre, nós não calçamos os sapatos dela. Então, será que faríamos diferente se estivéssemos no lugar dela? Será que faríamos diferente com o contexto, né, com o ambiente, com o cenário de vida que ela tem? Então, a gente precisa estar também nesse lugar, né, de poder olhar com o outro, enxergando a força que tem de viver a própria vida. E aí, vamos lá, que a história é longa, tá, gente? Vamos lá, que a história hoje é longa. Eu vou chamá-la aqui, né, de Rosana. A Rosana é de Indaiatuba, tá? Então, eu sempre digo, tá, gente? Por que eu vou chamá-la de Rosana? Porque ela não é o nome verdadeiro, porque isso preserva a identidade da pessoa, né? Preserva o sigilo da pessoa. Mas a história é verdadeira e nós vamos aqui interpretar, refletir e aprender com ela. Então a Rosana diz o seguinte: meu filho é um filho adotivo. No entanto, foi um filho muito desejado e sempre muito amado. Eu trabalhava quando ele chegou. E prestem atenção. Eu logo pensei, se eu queria tanto um filho, como vou deixá-lo aos cuidados de outra pessoa para me manter no trabalho? A mãe biológica já o havia deixado. Eu o colocaria em segundo plano? Não mesmo. Então, ela já decidiu, olha, eu preciso parar o meu trabalho. Hoje, inclusive, existe, tá, licenças de maternidade para filhos adotivos. É direito, tá? Então, as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas a mãe adotiva, ela é uma mãe que está recebendo um filho, tem que se organizar a vida, tem que se preparar, né? Como nós temos nossos filhos biológicos, isso faz parte. Então, hoje é direito, tem lei para isso. E ela continua. Naquele tempo, né, naquele período, no ano de 2001, uma mãe adotiva ainda não tinha o direito da licença maternidade. Então a empresa me ofereceu um mês para ficar com ele e não deixar o emprego. Fiquei muito grata, era uma ótima empresa, mas recusei. E daí para frente me coloquei em último plano, muitas vezes e outras vezes. Assim começa a minha história. Olha que coisa interessante, né? Então, ela não tinha naquele momento a lei que favorecesse ela, a empresa ainda, né, se organizou porque a empresa era boa, mas ela queria se dedicar 100%. E claro, ela coloca aqui um detalhe, ela deixou de ser importante. Tudo se tornou o filho. Ele era uma criança saudável e alegre. Porém, ao ingressar no jardim da infância, a escolinha,
Aos 4 anos, começou a reclamar de dores de cabeça. 2 anos depois, confirmou-se uma enxaqueca. Chegou a ter uma prescrição de remédio de uso controlado, assim só amenizava com a medicação. Teve também um acompanhamento da psicologia e eu levei. Existem alguns tipos de enxaquecas que elas precisam ser medicadas, não só com os analgésicos disponíveis na farmácia, do comum que eu falo, do dia a dia, e precisam de umas medicações específicas. Normalmente, essa avaliação é feita por um neurologista, por uma pessoa, um médico, né, neurologista, para poder avaliar através depois de exames, tá bom? Isso é comum, em alguns casos, de ter que seguir dessa forma. O psicólogo, na época, me disse que se fosse filho dele, não daria remédio. Eu acabei por seguir apenas com a psicoterapia. Logo fui encaminhada para a psicoterapia também. Não demorei a entender que eu precisava de cuidados e de mudanças. Sinais aqui, provavelmente, né, de codependência. Normalmente, um casal que deseja ter um filho e esse desejo é frustrado por alguma situação na vida deste casal, leva à busca de um filho adotivo. E aí, precisamos ter uma ideia clara de que a busca do filho adotivo, né, do filho do coração, não deve ser uma busca para suprir um buraco, um vazio emocional dos pais, e sim para trazer uma mudança na vida de uma pessoa, de um ser que precisa de fato ter apoio, ter cuidado, ter carinho e ter a possibilidade de viver diferente. Porque às vezes não é que não é certo completar o vazio, é que isso acaba levando uma sensação emocional de eu atender a mim primeiramente. E aí eu vou ficar muito preocupado, muito preocupada em querer fazer tudo por essa criança, porque eu não posso sentir esse vazio. E isso dificulta o amadurecimento, né, desse ser, né, dessa criança, no decorrer da vida. Vamos ver lá o que aconteceu. Eu havia notado que ele era mais agitado, um tanto nervoso, além da média, mas devido ao histórico de gestação, nenhum pré-natal, nenhum cuidado. Me parecia dentro do esperado. Passei os 2 primeiros anos dele sem trabalhar, somente para lhe dar todo o meu amor e cuidado. Uma decisão maravilhosa, tá? Hoje eu acho que falta muito isso para as mulheres. Se as mulheres pudessem ter esse período, né, se dedicarem na criação dos seus filhos, até os 2 anos, ali, 3 anos, é importantíssimo. Não é claro que tem que ter uma estrutura para fazer isso. Por isso que os homens precisam assumir a sua parte, né? Às vezes as mulheres falam hoje, os homens só querem ser provedores. Mas é importante. Existe uma condição nos homens que nunca vai ser possível. É de gerar uma criança ou de cuidar de uma criança ali, né, recém-nascida, de um bebê. Então, precisamos saber disso, que a gente precisa dar com segurança para as mulheres para ter esse tempo. Vamos lá. Demorei, né, depois que retornei ao trabalho, porém na empresa do meu sogro e do meu esposo, pois poderia trabalhar só meio período e ainda dar um bom cuidado ao meu filho. E novamente, prestem atenção. Também seria bom para o meu relacionamento conjugal, pois meu esposo era bastante ciumento e eu evitaria problemas trabalhando com ele. Olha, também se privando, né, de uma questão social, porque tem ali vivendo a vida para o esposo, que é muito ciumento. Gente, o problema é do esposo ciumento, né? Não é, as mulheres não podem ficar presas atendendo só os desejos dele, porque isso, infelizmente, os ciúmes é irracional. Quanto mais a gente tenta provar o contrário, mais a outra pessoa ciumenta vai criando situações, ideias, né, que são irracionais. Penso que foi a partir daí que os nossos problemas começaram ou pioraram. Logo descobri que era muito mais difícil trabalhar com a família. Meu filho teve muito menos atenção, meu relacionamento conjugal foi sendo afetado também, porque aí começa a viver todos os problemas de trabalho, de empresa, né, de relacionamento, e às vezes é difícil separar isso, né? A gente precisa ter essa clareza. Percebi que era preciso colocar meu filho numa creche, mas naquele tempo as públicas eram muito raras e era bem difícil conseguir uma vaga.
E numa particular, eu não podia pagar com o que ganhava. E meu esposo simplesmente não estava disposto a pagar. Afinal, como ele disse, né, na época, um filho não era o que mais queria. Como ele me disse na época, um filho não era o que eu mais queria. Então ele diz assim, você tem que cuidar, você tem que ficar com ele. Então eu teria que fazer grandes mudanças para que fosse diferente. Mas eu não estava acostumada a pensar em primeiro em mim. E sim, me mantive por vários anos num lugar que não me cabia. Sim. É difícil às vezes a gente parar para imaginar isso, né? Será que você está no lugar certo da sua vida? Será que você está no papel certo da sua vida? Talvez, né, com a maturidade, com o tempo, a gente começa a olhar para trás e dizer, nossa, como eu estava em lugares que eu não precisaria estar. Como eu estava passando por situações que eu não deveria passar. Mas isso a gente só tem com o tempo, né? Isso a gente só tem com o passar do tempo. Então, claro que, de fato, né, a gente precisa enxergar isso depois. Nossa casa era no fundo da empresa. Deste modo, nosso filho estava muitas vezes no ambiente de trabalho, presenciava o nosso funcionamento no trabalho e em casa. Como eu disse, as coisas só ficaram mais difíceis para mim. Estava me tornando uma sombra do meu esposo. E aí acabei de falar isso agora há pouco aqui, agradecer a minha esposa, né? Uma esposa não pode ser a sombra, né? Não pode ficar atrás, né, do marido. A esposa tem que estar ao lado, né? E isso dizendo das necessidades de independência da mulher, das necessidades de autonomia, né? Então a gente entende que, claro, em cada época teve isso, né? Nós passamos aí por gerações que a mulher não tinha direito a nada, não podia se colocar em nada, não podia pensar, porque tudo homem resolvia, tudo homem tinha que tomar conta. Mas a gente precisa trazer essa reflexão de que é importante as mulheres estar ao lado dos seus esposos. E ela continua aqui escrevendo para nós. O doutor André me perguntou alguns dias desses, qual é a sua identidade? É verdade, né? Qual é a sua identidade, né, Rosana? Quem você é? Podem acreditar, depois de mais alguns anos eu já não sabia mais qual era a minha. Meu filho teve problemas de comportamento na escola por volta dos 10 anos de idade, recorri à psicologia. Porém, devido ao trabalho familiar, eu não consegui acompanhá-lo pelo tempo necessário e as coisas foram só piorando. Aos 15, desistiu de estudar. No ensino médio, a escola dizia que era um bom aluno e que não tinha problemas de relacionamento. Mas hoje eu sei, ele já estava no uso de drogas. E a escola deve ter foi aliviada com a saída dele. Olha que interessante, né? Como as coisas começam a dar sinais, mas a gente não consegue enxergar naquele momento. A gente não consegue ver de verdade o que está passando. Eu e meu esposo fizemos muitas tentativas para que ele continuasse a estudar, e nada. Mas tentamos cursos extras, pagos, do interesse dele. Mas começava e desistia logo. Nós não sabíamos do uso ainda. Sabe aquela história, a família tentando dar apoio, tentando buscar alternativas para a pessoa desenvolver, seguir a vida. Nessa fase, retomei o antigo sonho e fui fazer psicologia. Após alguns meses, meu filho veio nos falar do uso de maconha, mas que não queria isso para a vida dele. Estava deixando. Leigos no assunto, conversamos bastante com ele e demos um voto de confiança, mas sempre atentos. Olha que interessante, né? Não é dar voto de confiança, a gente usa muito isso no nosso dia a dia, né? É de fato a confiança ser estabelecida pelo comportamento do outro. Eu pedi orientação de um professor que era especializado em dependência química e que me orientou a levar meu filho para a psicoterapia. Eu e meu esposo também, porém meu esposo não leva fé na psicologia. Essa é a verdade. É porque às vezes os homens, né, ou às vezes as mulheres também, acham que a psicologia não serve para nada. Ainda mais hoje, no dia de hoje, que parece que todo mundo pode dar dicas e orientações nas redes sociais, mas a psicologia tem um trabalho. E não é, de fato, só para resolver problemas, né? É para fazer a pessoa se desenvolver, amadurecer, buscar novas alternativas sobre aquilo que a pessoa está vivendo. Isso ainda tem uma dificuldade. Até um desvalor, né?
sobre o profissional da psicologia. Claro que devemos avaliar, buscar referência de profissionais, né, competentes, que estudam, que são profissionais que fazem a diferença. Mas é importante, né, as pessoas também buscarem de uma outra forma. Infelizmente, meu filho se recusou, mas num dado momento pediu para ir numa psiquiatra. Já estava usando outras substâncias e teve medo. Até usou os remédios por um tempo, mas estava sempre em companhias com o uso e não demorou a deixar os remédios. Por quê? Começa, de fato, a não seguir aquilo que é sugerido. Gente, na idade que se tem, adolescentes e jovens, eles querem andar com os amigos, com os colegas, se sentir bem, serem aceitos, então acabam seguindo, né, por essa forma. Eu me mantive na psicoterapia, mas não conseguia mudar as atitudes com o meu filho. Ouvi o psicólogo dizer que eu tinha o pior dos amores, aquele com dó. Amor com dó é o amor que vê pena no outro, que fala, nossa, ele foi rejeitado pela mãe, teve que ser adotado, nossa, ele tem as dificuldades, nossa, como é que eu consigo, né, não fazer as coisas? É isso. Naquele momento eu não conseguia compreender isso, só piorei as coisas. Eu já era codependente, antes da dependência do meu filho. Mas demorei muito a entender. O Dr. André pode me compreender. Nas aulas de psicanálise, eu me torturava refletindo sobre o complexo de Édipo, pois meu esposo era atarefado demais e eu só queria ajudar, lidando ainda mais com o espaço dele de ser pai. É verdade. Né? A gente começa a fazer toda uma relação, um monte de mistura, um monte de coisas. Inclusive o estudo nos traz isso, a psicologia traz muita reflexão, só que assim, às vezes a gente tenta fazer todo esse papel, né? Entendendo que a gente tem que ter uma função ali e a gente não dá conta. Mas como nos ensina o Dr. André, sem culpas, mas consciente das nossas responsabilidades e dispostos a aprender a mudar para o bem de todos. Porque às vezes a gente fica preso no fardo da culpa, né? Gente, tem responsabilidade, eu fiz isso, tem consequência, o que eu posso reparar, o que eu posso fazer diferente daqui para frente. Então eu tenho que assumir esse papel. Ficar carregando a culpa é sinal que você vai tentar sempre recompensar. Você vai ficar sempre se torturando. É isso sempre que eu digo. Você precisa sair desse papel. Você precisa sair dessa posição. Há uns 3 anos para cá, meu filho pediu para se internar voluntariamente. Disse que não era de sua vontade, mas também não queria nos ver sofrer daquele jeito. E achamos que ainda poderia ajudar. Deu muito trabalho e só ficou 2 meses. Estava só no início do tratamento. Mas era voluntário e não conseguimos convencê-lo a continuar. Até o próprio dependente foi por livre e espontânea pressão. Né? Às vezes o sofrimento, às vezes a família também não entende os problemas que está na rua, as dificuldades. Eles também não dizem tudo, né? Não passam tudo isso para a família. Mas é uma tentativa. Foi isso que os pais quiseram fazer, ajudá-lo. Notamos que ele trouxe novos conhecimentos, estava com atitudes diferentes. Porém, a turma chama o tempo todo ele, né? Todo ele. Ele não estava em condições de sair da clínica, recaindo logo. Então, assim, ele ainda não estava 100% preparado com conhecimento. Depois de mais 2 anos, entrando e saindo de empregos, teve uma situação, pelo menos de 3 episódios, indo para o ponto-socorro por conta do uso. Tivemos muito medo de que perdesse a vida. Assim o internamos involuntariamente. Aqui vem uma ação, uma intervenção da família, no sentido de trazer para o filho, né, uma claridade da vida. Né? E claro, isso aqui, quando eu falo da claridade, é trazer sanidade, é começar a refletir sobre o que estava fazendo. Mas a família pode fazer isso. André, pode internar voluntariamente? Pode. Utiliza os recursos certos, numa boa clínica, profissionais que passam por uma avaliação médica adequada, né, que tem uma equipe especializada de remoção. Ok. O que é ruim da internação involuntária não é a condução. É fazer isso com medo, é fazer isso sempre com uma forma de deixar o problema afastado, acalmar as coisas, né, as ameaças. Mas é uma tentativa. A família está ali, olha, não deu certo lá atrás, vamos tentar fazer isso agora,
vamos tentar mais tempo. Ok, isso faz parte, tá? Mas a família também precisa mudar os comportamentos. É isso que a família precisa entender. Então, vamos lá. Deixa eu tomar aqui uma água rapidamente. A princípio dizia que era grato por estar para morrer de uma overdose. Mas quando saiu dessa clínica, já foi para o uso no dia seguinte. A questão da internação foi mais um dos meios de manipulação e ameaças, pois ele dizia que com essa internação nós acabamos com a hombridade dele no meio dos amigos, de uso, que nunca mais perdoaria por interná-lo contra a vontade, pois foi uma experiência traumática para ele. Isso aqui é extremamente manipulação, não tem nada de traumático, perdeu a credibilidade com os amigos de uso. Tudo isso aqui é para fazer a família se sentir culpada e provavelmente a mãe, né, Rosana? Para você continuar fazendo o que ele quisesse. Né? Ele sabia já a forma da mãe, né, que era, o jeito de que a mãe era. Então, isso é uma forma de manipulação. E muitos pais ficam, né, aí com dó e aí, cara, com medo de tomar atitudes mais firmes. Não só a internação voluntária, que não deve ser uma coisa consecutiva, mas também de ser mais duros, de colocar limites, de colocar exigências, colocar consequências. Hoje, já como psicóloga, posso compreendê-lo mais também, e a mim, e a meu esposo, que na época tínhamos conhecimentos e agimos no desespero. Enfim, hoje meu filho mora sozinho, pois não foi mais possível convívio no mesmo teto. Mas ele não é independente, pois ele não queria que fosse assim. Nós nos comprometemos a ajudá-los até se firmar no emprego e se reorganizar com uma nova vida. Isso tem um tempo, deve ter um prazo de validade. É isso que é importante. O problema é que começa muito bem, cheio de ânimo, fazendo tudo certo, mas em pouco tempo, com o próprio dinheiro, acaba gastando. Ainda mais com drogas e voltando à estaca zero. Porque sabe que tem a família por trás. Gente, quero aproveitar o caso da Rosana aqui para trazer clareza sobre isso. Por que o dependente químico não avança em continuar fazendo o que é necessário? Porque ele tem a certeza de que tem alguém por trás que vai resolver os seus problemas. Isso é certeza, tá? Faz com que ele possa chutar o balde de vez em quando. Que possa... não tem problema se eu não permanecer no emprego. Tem minha mãe, tem meu pai que vai me bancar, tem minha esposa que vai bancar, minha avó, meus tios, olha que coisa interessante. Então a gente precisa ser firme. Prazo de validade, né? Colocar quanto que vai ajudar, por quanto tempo vai ajudar. Né? Chegou a me pedir para ficar com o dinheiro dele e ajudá-lo a administrar. Isso deu bem um certo tempo. Mas depois, em poucos meses, me via pagando as contas da casa e depois a alimentação sem auxílio do pai. Que penso que está certo, pois quem não se comprometeu foi meu filho. Sabe aquela história? Você vai assumindo o compromisso, vai resolvendo as coisas, daqui a pouco você fala, ele não pode, ele saiu do emprego. Gente, eles contam histórias. Eles não dizem que estão ganhando mais, eles não dizem por que realmente saiu do emprego, eles vão aumentando as histórias. Apesar dos conhecimentos da psicologia e dos progressos na minha terapia, neste momento estou endividado e ainda em sofrimento, pois ainda não consigo deixar que meu filho seja responsável pela sua própria vida. Vai conseguir, Rosana. Nós vamos juntos mudar essa história, né? De você deixar o seu filho viver, assumir a vida dele. Posso dizer que as orientações do Dr. André no Café, no programa Limites Saudáveis e Como Ajudar o Dependente Químico, e Juntos Somos Mais Fortes, que adquiri, tem me ajudado muito, pois é um trabalho que alguém especializado em dependência química e faz toda a diferença. Também já me inscrevi no Superação com Amor, pois sei que é preciso aprender mais e me fortalecer muito. Os dependentes estão sempre se superando e a gente recai com eles. Né? Olha que interessante, é isso. Né? Eu falo que o programa Superação com Amor é isso, é você ter um acompanhamento, é como se você tivesse alguém dizendo, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vai lá, eu acredito em você. É um poder da gente estar juntos ali. E eu sempre falo, né, é estar juntos, vivendo situações parecidas e nos fortalecendo. Então, obrigado, tá, Rosana? Obrigado por estarmos juntos e dar oportunidade.
E ela diz assim: não crio mais expectativas, pois sei que não tenho controle sobre a vida, né, dos outros, né, e sobre mais a minha vida. Mas acredito que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Eu tenho sempre fé e esperança, como diz o doutor André. Quem ama não desiste, e sim, juntos somos mais fortes. Gratidão. É importantíssimo amar, né, Rosana? E é importantíssimo também agradecer pelo fato de que a gente pode amar e estabelecer limites. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu sei que é difícil, às vezes, para uma família, é difícil para a mãe que ama demais, né? Também estabelecer uma relação de mudanças. E, claro, uma coisa que ela disse aqui, olha, estou aprendendo, eu adquiri o e-book, a comunidade Juntos Somos Mais Fortes, né? O limite saudável, está no Separação com Amor. Gente, quantos anos a mãe está vivendo por essa situação? Quantos anos já está passando por essa situação e a mãe já é codependente antes do filho dependente? Então, a vida dela, como ela tomou atitudes, como ela lidou com as coisas no dia a dia. Então, ela precisa de tempo para mudar. E às vezes a gente acha, né, que a pessoa está fazendo tudo isso aí e não consegue mudar. É difícil também. Claro que a gente tem que tomar uma decisão, claro que a gente tem que dar um passo adiante, pois quem aprende resolve. Às vezes a gente tem que tomar uma atitude. Às vezes você precisa estar no programa Superação com Amor. Às vezes você precisa estar na nossa comunidade, juntos somos mais fortes. Por quê? Aprender, praticar e persistir. Né? O app da recuperação que eu costumo brincar. Então você precisa fazer isso. E às vezes a gente não faz. E principalmente quando eu falo de persistir, é muitos anos tendo um padrão de comportamento. Está na hora às vezes de mudar. E quando muda, precisa adquirir um novo padrão de comportamento. Isso também leva um certo tempo. Por isso que a gente não pode desistir. Eu espero que essa semana tenha sido proveitosa para todos vocês, que vocês tenham de fato gostado das lives do nosso SOS Família. Quero dar mais uma vez parabéns a todas as pessoas que estão no programa Superação com Amor. E se você quer estar no programa Superação com Amor, aproveite o desconto, porque isso é de propósito para que as pessoas possam estar presentes. Então, aproveite que ainda as inscrições estão abertas, né, com essas condições. E eu te encontro lá nos nossos encontros de segunda-feira do programa Superação com Amor. E peço até desculpas se essa semana eu e minha equipe a gente foi intenso aqui para fazer comunicação, para mandar mensagem, é porque eu quero fazer esse movimento. E minha missão de vida é transformar famílias, a gente ter um mundo melhor e, claro, famílias sem dependência. Tá? Então, obrigado aqui pela participação, obrigado pela paciência e pelo carinho de vocês durante toda essa semana. Tá? E quero aqui fazer a nossa oração para encerrar aí o nosso café de hoje. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. É um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que está sempre conosco, conhece nossas vidas, conhece as nossas fraquezas e as nossas forças. Senhor, tenha de piedade de nós, cuidai de nós, Senhor. O Senhor sabe como nós precisamos, né, da sua força e do seu direcionamento para a nossa vida. Senhor, tende compaixão e cuidar de todas as famílias que têm entes queridos dependentes químicos, que têm pessoas dependentes químicas, Senhor. Para que cada familiar possa estar, né, fortalecido com a sua luz de esperança, aumentando a sua fé, Senhor, em Ti, e que possam também ser capazes, através da sabedoria dada por vós, para que elas possam tomar atitudes, agirem de formas diferentes. Senhor, tende compaixão, misericórdia, piedade, Senhor, de todas as pessoas dependentes químicas que precisam, Senhor, abandonar este caminho, que precisam acordar, despertar, Senhor. Toque no coração, toque na alma de cada uma dessas pessoas. Olhar para os seus filhos e filhas, Senhor, que estão vivendo a sua recuperação diária e que possam, assim, seguir a sua luta com persistência num caminho novo, que é um caminho de mudança, Senhor, de vida, de comportamento e principalmente de poder enxergar, que podem, assim, corrigir suas más inclinações e que, assim, abandonem e larguem sempre o uso, se mantenham limpos e principalmente em sobriedade. Assim vos agradecemos e vos pedimos, Senhor, no santo nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Juntos somos mais fortes, serenidade sempre. Obrigado a todos pela semana que nós tivemos juntos aqui.
Quem está no programa Superação, nós vamos nos encontrar. E olha, fiquem com Deus, um bom final de semana e até segunda-feira, às 8 horas da manhã. Fiquem em paz. Olá, meu nome é Helena, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É com muita gratidão e com muito amor no coração que eu gravo essa mensagem para o André, né? Porque eu conheci o trabalho dele na internet. Logo que eu descobri a adicção do meu marido, eu fui para a internet, né? Como todo mundo, procurar maiores informações, porque eu não conhecia nada desse mundo. E logo que eu entrei no YouTube, eu já vi um dos vídeos dele, né, em que ele explicava sobre a adicção e as multifacetas dessa doença, né? Eu não sabia nem que era uma doença. E, e o trabalho que ele faz, né, na internet, com o grupo dele e com muita dedicação, ele trabalha para família e para os dependentes, né? Para a gente ter um pouco de ajuda e ter um pouco de amor, né? Que é uma fase muito difícil. E me ajudou muito, né? Muito, muito, muito mesmo quando eu estava na crise, né? Nos piores momentos. Hoje eu estou em recuperação, o que realmente ajuda bastante. E o meu marido também está em recuperação, saiu de uma internação e está fazendo um trabalho muito bonito de recuperação, né? Então nós estamos juntos lidando com essa doença. E o André foi, assim, a ajuda dele foi inestimável, porque ele é um profissional muito experiente e que tem muita boa vontade de ajudar e está sempre gravando lives e às vezes são dicas curtinhas ali na página dele e tem textos, né? Então a gente vê que ele gosta do que ele faz. E eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, porque ele me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida. E ele é um profissional, assim, a nota 10, que sempre que alguém me pergunta, né, por onde é que começa para entender um pouco a doença, como é que faz para saber sobre a doença, eu sempre indico o canal dele, porque eu sei que ele é uma pessoa séria, responsável e sabe do que está falando, né? Não é um curioso que sai dizendo as coisas assim sem ter conhecimento. Não, ele sabe do que ele faz e às vezes o que ele diz não é agradável de se ouvir, não é o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas é verdadeiro. É verdadeiro, sim, e é para o nosso bem, né? Nosso bem, nós, codependentes, e para os dependentes também. André, um super abraço para ti, tá?